Bom dia, gente. Nós estamos aqui com o nosso querido Marcos, né, Marcos? Ele vai estar falando aqui pra gente sobre a vida dele aí de professor de dança, Sim. né? Então, eu mudei para Goiás tem aproximadamente 17 anos, né? E eu já venho formado para cá em educação física, mas com algumas vivências em dança. Em 2010 eu fui aprovado no concurso para rede estadual e lá eu tive a experiência de trabalhar com dança na escola e posteriormente eu fui convidado para fazer parte do grupo de professores do Instituto Gustavo Ritter, que é uma instituição respeitada em Goiânia, no ensino de artes. E lá eu assumi uma disciplina que é a dança jazz, que é uma dança que faz parte do currículo de formação inicial continuada da escola, bem como tem cursos livres dessa linguagem. Não só lá no Instituto Gustavo Ritter, mas na cidade inteira, algumas academias de dança, escolas especializadas em dança também ensinam essa linguagem de dança. E tanto que hoje eu estou pesquisando essa dança no doutorado, em performances culturais lá na Universidade Federal de Goiás. Sim. Está sendo uma experiência muito interessante porque o meu objetivo com a pesquisa é registrar, porque essa linguagem de dança é uma linguagem que tem uma carência de material teórico. Então, muitas vezes os professores se formam na universidade, mas não tem um material que possibilite uma formação adequada para o trabalho com essa linguagem de dança. Então, o meu objetivo é justamente criar registros e material para que os professores possam ter esse trabalho, né, possam ter esse estudo e formação para que as aulas tenham mais direcionamento, qualidade. O material que existe hoje em dia é muito em língua inglesa, então muitas pessoas não têm acesso à língua inglesa. E aí é isso, assim, então para mim tem sido, primeiramente é um prazer, né, estar aqui conversando com você. Querido. A gente estudou junto no mestrado e doutorado, enfim, você na época fazia doutorado, então assim, para mim está sendo uma honra te encontrar de novo e receber esse convite para estar aqui com você. Gente, olha só. Então, tem alguma coisa engraçada que você tem para contar de algum... Assim, é algo bem interessante o ensino com a dança, porque é algo que foi, os últimos anos tem sido muito algo do feminino, né? É algo que geralmente as pessoas associam a dança ao feminino, tanto que tem aquela coisa a mãe já leva a criança para fazer o balé e o menino para fazer o karatê, o futebol. Então assim, tem muitas essas questões de gênero, sabe? E isso tem sido às vezes é um desafio. Mas para falar de coisas engraçadas, é interessante lembrando que, gente, ele tá muito bem, olha só. Nada, Nossa. que é isso. É engraçado porque, assim, quando eu comecei a dar aula, eu vivenciei uma situação aqui já em Goiânia mesmo. Eu não trabalhei, meu trabalho hoje é com pré-adolescentes, adolescentes e jovens, né? Mas quando eu comecei, eu tive que pegar uma instituição, tive que trabalhar numa instituição que eu trabalhava com crianças de 8 e crianças de 80 anos. Nossa! E foi assim, um desafio muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado com a melhor idade. E assim, foi uma experiência riquíssima. E a parte engraçada disso tudo foi que eu vivenciei, eu vou considerar engraçado até certo ponto, mas foi um desafio também por outro ponto. Conversar com as pessoas da terceira idade requer um certo jeito, e a gente vai aprendendo no convívio mesmo, né? E engraçado porque uma das senhoras que estavam lá, ela começou a ver a relação que eu tinha com os idosos de uma forma diferente. Ela começou a entender que eu estava agindo de uma forma a seduzir. Meu Deus! Então isso se torna engraçado até um determinado momento, porque assim, eu sempre fui muito sério, você é prova disso, assim, eu sempre fui muito profissional com as coisas e sempre direcionado, sempre muito focado. E quando surgiu esse tipo de situação, eu fiquei assim, gente, onde é que eu não estou sendo interpretado de forma correta?
Porque assim, o que me levaria a querer seduzir uma senhora de 65 anos, que tem idade para ser a minha mãe, né? E aí ela ela criou um universo paralelo com essa situação, e isso se tornou assim uma situação vexatória e também uma situação engraçada, porque os outros alunos passavam a não entender o comportamento dela. E aí todo mundo chegava em mim e falava: professor, o que está acontecendo? Eu falei: eu não sei o que está acontecendo. E aí foi, assim, a situação foi chegando num momento que foi preciso a direção da escola intervir, sabe? Dialogar em situação. Mas foi algo, assim, inusitado, engraçado, porque às vezes você tá ali dando aula, você não imagina como uma pessoa tá te vendo, sabe? E aí eu fiquei assim: mas gente, o que eu tô fazendo de errado? Você se questiona, né? Você acha que o problema é em você, mas às vezes é no outro mesmo. Então, foi engraçado nesse ponto, assim. Mas assim, a gente vai trabalhando e vai vivenciando as coisas e vai entendendo que tem pessoas que veem as coisas de uma forma e veem de outra, e você tem que ali equilibrar. O trabalho com a educação não é um trabalho fácil, é um trabalho desafiador. Mas o que aconteceu com ela depois disso? Então, depois disso, depois que a diretora conversou com ela, a situação ficou um pouco mais difícil. Nossa! Ficou um pouco mais difícil, porque ela escreveu uma carta para mim, se declarando e falando... Ela estava apaixonada por Sim, você? Meu Deus! sim, aí ela se declarou, escreveu uma carta e tal, e... mas não tem nada, você é tão bonito. Obrigado. Mas assim, e aí eu fiquei numa situação ainda mais delicada, porque eu não... Por exemplo, eu não jamais iria corresponder àquilo, né? Primeiro, assim, porque não tinha sentido algum, né? Aquela situação. E aí eu peguei a carta, eu levei para a diretora da escola, e aí quando ela chamou essa senhora para conversar novamente, a diretora chamou, ela saiu de si, ela mudou o comportamento. Eu ouvi uma vez de uma colega que existe uma linha muito tênue entre a paixão e o ódio. Eu escutei isso também. E aí o que era uma paixão tornou-se um ódio. E aí a diretora ficou muito preocupada. Ela me chamou, ela falou: Marcos, nós precisamos tomar uma atitude mais drástica. E aí foi feita uma reunião com a diretora, coordenadora e vice-diretora, e chamaram ela e chamaram a mim. E aí, nessa reunião, foi muito surreal, porque assim, eu tive que pedir desculpas por algo que eu não havia feito. Mas como a situação estava tão delicada, porque ali havia uma espécie de, não sei, algum distúrbio, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei: eu não vou piorar a situação, porque se eu engrossar aqui, vai pegar pra mim. E aí ficou, por isso que eu te falo que foi engraçado até um certo momento. Porque ali, por exemplo, se levasse na esportiva e tal, ia ficar engraçado, ia continuar engraçado e a vida seguia normal. Só que aí foi desenvolvendo, foi escalando para uma situação realmente mais delicada. E aí, depois dessa reunião que nós tivemos com ela, e aí ela falou várias coisas delirantes nessa reunião. E aí, no final da reunião, nós assinamos uma ata e tudo. Assim que ela saiu da escola, assim que ela saiu da reunião, né, saiu da escola... Ela não saiu da escola. Não, ela continuou na escola. Aí a vice-diretora me chamou no canto, me abraçou, ela disse assim: você não volta mais aqui. Não. Não, eu tive que sair da escola. Tive que sair da escola. Por causa de uma aluna. Por causa de uma aluna. Ela disse assim: pela sua segurança, pela sua sua integridade, a gente vai te tirar daqui, você vai lá para a subsecretaria, né, porque chamava assim, hoje chama coordenadoria, você vai para lá até a gente conseguir um lugar, até a coordenadoria conseguir um outro lugar para você trabalhar, você não continua mais aqui. Gente, mas esse caso era de polícia, então? Sim, praticamente. E aí, na época, não sei se você estava na época por aqui, isso foi em 2010, 2011, mais ou menos, e teve um caso de uma pessoa que contratou um matador de aluguel para matar. Meu Deus. Então, assim, elas ficaram muito temerosas. Aí elas disseram assim: Marcos, olha, assim, pela sua segurança, a gente vai
Aí elas fizeram um documento, mandaram a cópia da ata, a diretora foi lá, conversou com o coordenador regional, e aí eu tive que ficar uns 40 dias na coordenadoria até que eu fui deslocado para uma outra unidade. Mas foi algo assim, que poderia ter ficado no nível engraçado, não ter essa tensão, sabe? Mas enfim, foi uma experiência, foi uma situação. Hoje eu passo a ser um pouco mais distanciado dos meus alunos, até para evitar esse tipo de situação, sabe? Porque às vezes as pessoas confundem. Você ser gentil, você ser educado, você ser cordial, hoje as pessoas já te encaram de uma forma que você tá aliciando, tá seduzindo, sabe? Então assim, isso a gente tem que ter uma certa cautela. E aí quando eu te falo com relação à questão do masculino na dança, às vezes as pessoas, e como a gente trabalha com o corpo, a matéria-prima é o corpo, isso requer da gente um cuidado ainda maior. Porque você lidar com o corpo do outro, você tem que ter muita ética para isso, sabe? E com crianças, pré-adolescentes e jovens, a gente precisa estabelecer uma linguagem que eles percebam que ali há uma relação profissional, né? Porque a partir do momento que eu mexo um quadril, que eu coloco o braço de uma forma ou faço alguma movimentação específica, aquilo pode soar de uma forma sensual, aquilo pode levar a um pensamento erótico. Então isso tudo a gente precisa ser muito cauteloso, sabe? Ser muito cauteloso. E aí essa experiência também me ensinou isso, não que eu tenha agido de uma forma equivocada, mas para eu tomar mais cuidado, né, com o meu trabalho, com o trabalho com o corpo. É interessante, né, como ela assim desenvolveu uma coisa só na cabeça dela. Sim. Porque estava apaixonada por você, né? Na carta ela dizia isso. Sim. Né? Sim. Nossa, meu Deus. É uma situação difícil e delicada. Difícil mesmo. Como é que você... Nossa, como foi depois disso? Você foi pra lá e... Então, assim, você fala do momento da carta? Do momento da carta, assim, pra mim ficou ainda mais difícil de trabalhar. Porque eu me via numa situação de... Constrangimento? Também. Constrangimento e medo. Eu fiquei com medo a partir do momento que eu li a carta, porque eu li, foi assim, eu estava dando aula de manhã, ela fez a minha aula, na verdade era uma aula de alongamento, não era uma aula de dança, e terminou a aula, e assim, ela sempre ficava na primeira fila. Ai, meu Deus. Ela sempre ficava muito próxima, e eu sempre me afastando, e aí eu lembro que terminou a aula, ela disse assim, olha, não vai me entender mal, mas eu quero te dar essa carta aqui, você dá uma lida. Na aula, depois da aula, acabou a aula, ela entregou a carta. Aí ela foi embora. E aí eu li a carta e assim, eu fiquei sem acreditar, né? A carta ficou lá na escola como uma prova física, né? De que... Aí eu cheguei com a diretora e falei, olha, isso aqui pra mim é muito delicado. Eu não vou resolver isso sozinho, eu não quero que isso vá para uma outra dimensão, então... Eu estou pedindo a ajuda de vocês para me ajudar nesse sentido aqui. E aí os outros, quando isso foi acho que foi uma quinta mais ou menos, foi o último dia de aula da semana dessa turma. E aí quando foi já na outra semana, na terça-feira que eu tinha aula, elas já suspenderam a minha aula e marcaram a reunião. Aí eu tive que mandar mensagem para os alunos, falar, gente, hoje vocês não precisam vir que a gente vai ter uma situação na escola para resolver, e aí não citei o nome dela, não falei nada, aí a diretora que ligou para ela, pediu para ela comparecer na escola e tudo. Então assim, como eu só tive a sexta e a segunda para mim foram dias muito tensos, porque assim, eu imaginava que eu iria chegar na escola e a situação, como eu te falei, piorou, porque na reunião, como ela estava diante de outras pessoas, não era mais eu e ela se sentiu ainda mais constrangida e chegou assim a parecer que ela se sentiu humilhada. E aí o que era uma paixão se tornou um ódio. Ah, porque a carta dela foi exposta, né? Sim, e aí por conta disso ela ficou ainda mais chateada, porque ela não imaginou que eu fosse entregar a carta para a diretora. E aí, assim, isso foi uma situação realmente muito delicada. Meu Deus, que situação difícil a sua, hein? Sim, muito. Gente, o Gustavo Ritter é gratuito, né? Sim, é uma instituição da rede estadual de educação.
Lá hoje nós temos ensino médio com formação artística, é uma das primeiras escolas do Brasil a adotar esse currículo, que é um currículo específico para a formação em teatro, dança e música. E lá os alunos, além dos componentes curriculares que são obrigatórios, matemática, língua portuguesa e tudo, eles também têm os componentes artísticos de formação, como a dança, a música e o teatro. E para mim é um prazer trabalhar com profissionais excelentes, são profissionais realmente muito competentes, de uma formação específica e de qualidade. A comunidade que é atendida realmente é uma comunidade que é carente, né? E ali naquela região, a gente já ladeada ali para o lado do noroeste, é uma região que realmente procura muito o ensino de arte, né? E a escola é reconhecida pelas várias premiações fora do Brasil, dentro do Brasil. Então, para mim é uma honra trabalhar lá. Eu espero, assim que eu terminar o doutorado, poder retornar e poder continuar ali na minha sala de aula, porque eu me sinto bem realizado fazendo o trabalho que eu faço lá. Entendi. E agora você foi transferido, né? Foi para... Você fala o quê? Quando você saiu de lá, você foi transferido para onde? Não, é porque assim, quando a gente sai de licença para aprimoramento, certo. aí a gente fica de sobrestar. A gente continua na rede, porém a nossa vaga é preenchida por um outro profissional. Então, assim, por isso que eu falo que quando eu retornar do doutorado, eu quero ter a minha vaguinha lá de volta. Não sei se vai ser possível, porque a gente sabe que existem outros colegas. Sim. Né? E aí, caso eu retorne, caso eu consiga retornar para lá, para mim vai ser uma grande satisfação. Nossa, que beleza! E onde você estava antes, quando você estava trabalhando? Qual o último que você fez? Então, na minha trajetória, eu comecei nessa escola, que aconteceu esse problema com essa aluna, que é um centro de convivência. Foi a primeira emprego? Primeiro emprego. Nossa, meu Deus do céu, já passar por isso no primeiro emprego? Então, aí depois eu fui para uma escola que fica na região noroeste, chama Colégio do Setor Fim Social. Na época, um amigo meu era diretor na escola e ele falou: Marcos, vamos então implantar o projeto de dança aqui, você vem para cá, e aí você consegue ser lotado. E eu já não aguentava mais estar na secretaria, eu fiquei 40 dias lá e para mim foi muito sofrível, porque o meu concurso não era para estar lá naquele cargo, né? Tanto que lá na época a coordenadoria falou: se você quiser ficar aqui, a gente consegue colocar você. Não, eu quero voltar para a sala de aula. E aí eles me voltaram, e aí eu iniciei esse projeto lá no Setor Fim Social, que foi um projeto também que eu aprendi muito, muito mesmo, porque você trabalhar com crianças e adolescentes que nunca pisaram dentro de um teatro, que não sabem o que é um palco, isso foi algo que realmente virou uma chave para mim. Porque assim, eu sempre imaginei que eu acho que o fato da gente trabalhar com dança, o outro sempre tem acesso, né? E quando você vai para uma região onde as pessoas não têm acesso, isso se torna algo totalmente diferente. E foi muito legal, porque a gente preparou algumas apresentações, fizemos algumas vivências, e nessa época eu não estava especificamente trabalhando com a linguagem jazz, eu trabalhava mais com uma linguagem escolar, e aí a gente tem que ver todas as possibilidades. E eu lembro que nós montamos apresentações e levamos essas apresentações para o teatro. E eu lembro que a primeira vez que os meus alunos entraram no teatro, para ele foi algo assim, mágico, sabe? Totalmente diferente da realidade que eles estavam acostumados. E foi muito interessante, foi uma experiência valorosa e assim, eu não fiquei lá lá na escola porque a escola se tornou de tempo integral. E para você ficar hoje numa escola de tempo integral na rede estadual, você tem que ter dedicação exclusiva. E como eu tinha um outro vínculo na prefeitura de Goiânia, então eu não podia ficar lá. E aí no Gustavo Ritter eu consegui a vaga para ir, porque lá a gente não precisa ter dedicação exclusiva. A gente pode fazer a carga horária lá, complementar numa outra instituição, mas não precisa ficar de dedicação exclusiva lá. Totalmente não, né? Sim. E é melhor trabalhar com adolescentes ou com melhor idade? Então, são públicos assim muito específicos, e eu confesso para você que trabalhar com a melhor idade me fez aprender muito. Não que eu não aprenda com os adolescentes, eu acho que assim, como eu te falei, são públicos muito diferentes, mas se você dissesse assim, você tem que escolher entre adolescentes e terceira idade, eu ficaria bem balançado, porque eu gosto de trabalhar com adolescentes também.
apesar de estar naquela fase ali dos hormônios, de toda a alteração comportamental, de formação de personalidade, mas você planta uma semente ali, né? E aí não é apenas uma movimentação mecânica que você está ensinando, você também está ensinando uma série de outros valores, de outras coisas que vão perpassar, né, ali o trabalho com a dança. E já com os idosos, você vai trabalhar com as limitações, você vai trabalhar com a experiência, você vai trabalhar... Eu lembro que eu tinha um aluno, ele já é falecido. Ai, meu Deus. Ele, na época, tinha 80 anos. Foi nessa primeira escola. Nossa. E aí eu dava aula de dança de salão. Gente, você precisava ver a dedicação deste senhor. Era uma coisa assim, invejável, sabe? Uma coisa assim, maravilhosa. Ele e a esposa faziam aula. E aí, eu lembro que quando a gente estava fazendo aula de bolero, ele sabia as contagens todinhas, ele dizia que e ele passava em casa com a esposa, a coreografia toda que a gente tinha ensaiado na aula e tudo. E quando ele chegava, às vezes eu esquecia, porque a gente dá aula em vários lugares e assim, a gente acaba não esquecendo, acaba não lembrando algumas movimentações. Aí, professor, o senhor esqueceu tal movimento. Eu falei, meu Deus, que bom que o senhor lembrou. E assim, toda vez que ele chegava, era uma conversa, e aí ele falava que ele tinha ensaiado em casa. E aí ele trazia várias coisas, por exemplo, quando a gente estava aprendendo o bolero, ele falou, professor, o senhor sabe como é o nome desse instrumento que está tocando? Aí eu falei, qual? Aí ele falou, explicou, né? Eu falei, não sei como que é, ele chama bongô. Eu nunca tinha ouvido falar do instrumento bongô. Eu também nunca ouvi. E é como se fosse um tamborzinho que dá ritmicidade na música do bolero. E eu achei, assim, extremamente interessante porque ele foi trazendo que ele já tinha tocado bongô. E aí, assim, isso vai enriquecendo a gente culturalmente também. Então, é algo que cada um tem uma especificidade, sabe? Então, assim, eu não consigo te dizer qual dos dois eu escolheria para trabalhar, porque os dois têm coisas assim. Por exemplo, o adolescente, você consegue ver uma evolução muito específica. Você vê que o adolescente começa ali um pouco desengonçado, quando você já trabalhou um determinado tempo com ele, você percebe ver a evolução corporal. E no idoso, você trabalha ali, no início, você também consegue observar essa evolução. Porém, tem as especificidades. Você, com a idade, você vai ganhando uma consciência corporal, o que o adolescente ainda não tem. Porque ele vai desenvolver ali, né, no início, mas ainda vai estar, como é que eu posso dizer assim, verde, vou usar esse termo. Mas e o idoso, a melhor idade, ele já tem uma vivência que permite com que eles se movimentem de uma forma que já gere um prazer, sabe? Já gere um prazer naquilo que eles estão fazendo e não uma obrigação. Então, é muito interessante porque desde que eu comecei a trabalhar com dança, eu sempre trabalhei de uma forma que todos pudessem se movimentar, sabe? E com as suas limitações, para que aquilo se tornasse algo prazeroso. Tem desafio? Tem. Eu acho que se não tiver desafio fica sem graça. Mas aí, dentro do desafio, a gente vê as possibilidades. E aí é interessante porque você acaba observando que cada um vai achar uma maneira para encontrar prazer naquilo que está sendo feito, sabe? E aí isso que é legal, porque aí você vai observando, diz, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Então, se aquilo está fazendo a pessoa sofrer, tira, vamos ressignificar isso aqui para poder... E sempre foi uma criação conjunta, eu sempre trabalhei de uma forma muito dialógica. Consegue, galera? Beleza, então vamos fazer. Professor, eu não dou conta, sempre tem um não dou conta. Eu falei, vamos tentar mais 2 vezes. Aí quando eu vi que na segunda vez a pessoa conseguiu, você consegue, então vamos lá. Aí sempre vai no desafio e aí vai evoluindo e eles conseguem se perceber dentro do processo. Hoje, com as câmeras, as coisas, eu consigo filmar as aulas e aí eu mostro um antes e depois. Eles se assustam com eles mesmos de fazer, né? Na época que eu dava aula para o idoso, era muito raro a gente filmar. Porque naquela época era antigamente. Isso, em 2010 ainda não tínhamos esse boom de revolução tecnológica. Mas atualmente, assim, uns 2, 3 anos para cá, eu consigo filmar as aulas, e a parte das aulas, e mostro para eles.
E é interessante o feedback, né? Quanto eles percebem, porque eu não sei se você já prestou atenção, geralmente quando a gente é filmado, a gente olha só pra gente na filmagem, pra gente ver como a gente tá. Então eles conseguem se observar com mais detalhe ali e conseguem se corrigir. Ah, meu braço não ficou legal nessa hora, meu quadril aqui tá meio esquisito, a minha perna tá torta. Então, assim, eles conseguem fazer observações que às vezes eu não consigo. E aí eles vão, né, isso gera um feedback até mesmo de percepção, né, corporal. E é isso. Acho que eu já falei muito. Interessante. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Ah, sua mão tá geladinha, gente. Muito obrigada por você ter vindo aqui, Marcos Paulo. Eu agradeço demais, tá? Você ter vindo aqui contar pra gente essas coisas que aconteceram com você, que infelizmente te levaram a outros locais, mas que agora tá tudo bem, que agora você tá fazendo doutorado e vai arrasar quando chegar. Ah, se Deus quiser. Então tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, viu? Um abraço e que a sua audiência aproveite bastante da nossa conversa. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau.